Bom, sejam bem-vindos, episódio número 4 do nosso podcast Rumo, que tem como objetivo trazer ideias, histórias para você desenvolver teu negócio, fazer a tua equipe funcionar melhor e produzir mais, né? Performance de vendas. Hoje a gente está com 2 convidados muito especiais aí, que têm uma experiência enorme e que vão trazer histórias bacanas para a gente. Eu quero pedir para eles se apresentarem e contarem um pouquinho do que fazem. Então, por favor, Alexandre, quer começar? Claro. Bom, Marcelo, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você. Eu estou no mercado, no varejo, praticamente 20 anos. Já são 3 multinacionais de varejo, segmento aí de bebidas, alimentos. Então, estou super ansioso aí para participar e contribuir um pouco também com vocês. Legal, vai ser divertido. Bom, da mesma maneira, agradeço o convite. É sempre muito bom vir aqui para discutir sobre o que a gente pensa, as nossas experiências. Tenho alguns anos a mais, então 25 anos de experiência em vendas, mesclado com projetos de go-to-market, projetos de supply em vendas, não especificamente em supply, mas supply em vendas, como direcionar a equipe de vendas entendendo a questão da dinâmica de supply, então projetos bem importantes, passando por algumas empresas de alguns modelos diferentes. Então, minha grande escola foi lá no início a Unilever, com 6 anos de Unilever, depois fiz uma transição para a antiga Kraft, que depois se transformou em Mondelez. Vivenciei Mars também outros 7 anos em segmentos diferentes, aí já com outro tipo de alimento, pet food, chocolates e candies, então foi super importante essa experiência. Uma pequena passagem na L'Oréal, com beleza, com a parte de perfumaria, super importante, uma empresa de uma cultura sensacional. Aí para uma grande escala com a Bunge, um ciclo de Bunge com escala gigantesca, com alimentos e ingredientes super importante. Aí fiz uma grande transição na minha carreira indo para Johnson, na divisão de dispositivos médicos, uma dinâmica completamente diferente, mas que trouxe grandes aprendizados, principalmente na questão de compliance, um compliance diferente, quando a gente olha na perspectiva de consumo. E aí, por último, na Melita, com uma dinâmica também muito forte, um produto que agrega valor sendo um commodity, então foi outra grande experiência que eu passei. Legal. André, vou começar com você, né? Pedindo para você contar. A gente sempre gosta de começar com um perrengue, né? A gente começa falando sobre desafios que tiram a gente da zona de conforto e fazem a gente criar inovação, criar novidade e sucesso. Então, conta aí uma história onde você passou aperto e como é que você saiu dela. Bom, a gente tem... Na área de vendas, não dá para dizer que a gente não vive apertos constantes, né? Seja ele pelo objetivo mensal, seja pelo desenvolvimento de relação entre clientes e equipes. Eu acredito muito no desenvolvimento das equipes e no meu autodesenvolvimento com base na evolução ao longo do tempo, que antes não existia essa parte do tecnológico, existia a evolução, e agora, nos últimos anos, com a parte de tecnologia. Então, para mim, um grande aspecto, um grande impacto que eu vivenciei e trouxe resultados positivos foi na implementação de um CRM, chegando em uma determinada empresa, onde nós tínhamos vários indicadores de performance que eram demandados e a gente precisava acompanhar. A equipe de vendas tem toda a dinâmica do dia a dia, né? Sair já para atender os clientes, sair para criar relacionamento, sair daquela perspectiva transacional e construir de uma maneira estruturada, colaborativa. Então, era um desafio, mas isso demanda informação. Então, nós tínhamos muitos dados dentro da empresa, mas não transformávamos isso em informação porque a gente estava com um gap de uma ferramenta que enriquecesse. Então, o nosso grande desafio foi como a gente implementa numa empresa que está acostumada a entregar resultado, que tem uma história de sucesso, mas que precisa olhar para um futuro, para tudo que está mudando. Então, a gente começou a discutir, a gente começou a fazer um bid para entender quais eram as ferramentas que pudessem agregar toda essa história que a gente estava construindo. E a gente definiu uma empresa super importante, a grande empresa do mercado de CRM, quando a gente fala em vendas, que também ajuda as outras áreas. E a gente começou a fazer a construção dessa ferramenta. Então, inicialmente, a gente tinha um plano de implementar em 3 meses, porque o resultado a gente muitas vezes imagina que o desafio, melhor dizendo, ela vem depois de implementado, como a equipe verificar. Mas existe toda uma história antes disso.
integrações Exatamente. Integrações de ferramentas, integrações de área, porque não dá, vendas não caminha sozinho. Sim. Então, buscar essa informação. Esse foi o primeiro desafio que nós tivemos. Passado esse desafio, foi colocar em prática a ferramenta. Então, fazer aquele ambiente de teste, saber se vai funcionar. Então, o que nós desenhamos para acontecer 3, 4 meses, começou a ficar curto esse espaço. Então, isso demanda trabalhos ininterruptos. O tempo todo trabalhando, inclusive finais de semana, para a gente poder entender. Com todo o risco, é um investimento alto. Você precisa construir da maneira correta e que vai trazer o resultado lá na frente. Depois da ferramenta desenhada, a implementação da ferramenta e vem o desafio fora, que é a equipe de vendas. Então, quando a gente olha a nossa equipe de vendas, a gente tem aquela parte que busca o autoconhecimento e busca essas informações, se desenvolver, mas é uma quantidade pequena da equipe que faz isso. Sim. E o grande universo que estruturou a experiência profissional entregando com base transacional, sem tantas informações. E aí a gente coloca essa ferramenta em prática e aí precisa de um resultado que aconteça de forma, não vou dizer rápida, mas que evolua de uma maneira rápida. Okay. Então, como é que a gente estrutura isso e começa a ter os resultados? Então, olhar os indicadores aparecendo de maneira sistemática, fazer planejamento de visita. O grande desafio da equipe de vendas é fazer o planejamento de visita dentro da ferramenta. Então, isso trouxe muitos desafios e foi um perrengue muito grande porque a gente teve que fazer isso em 6 meses. Então, existe a cobrança interna, existe a cobrança externa e existe as pessoas que não conseguem se adaptar e que a gente precisa cuidar da mesma maneira. Elas não querem o mal do negócio. Elas só não conseguem enxergar no novo, agregar valor para elas. Sim. Então, você tem que trabalhar em todas as vertentes para poder corrigir. Então, foi uma experiência muito rica de aprendizado, mas que trouxe bastante desafio, trouxe bastante cabelo branco, trouxe bastante tensão dentro do processo, mas que foi muito rico porque também foi feito em várias mãos. Há várias mãos, melhor dizendo. Então, isso trouxe uma riqueza muito grande para o negócio. Nessa jornada, passados os 6 meses, quantos % da equipe de vendas estava de fato, tinha mudado a forma de atuar? Olha, a gente tem outro grande desafio. Como é que a gente faz com que a equipe acelere o uso? É você colocar isso dentro de remuneração variável. Só que remuneração variável não penalizando. Se você não usa, você perde. Mas é uma remuneração variável que a gente possa premiar esse crescimento. Então, certo. O uso da ferramenta ela foi feita por toda a equipe. Então, quando você olha, o primeiro passo que precisava acontecer rápido, o planejamento, porque nós colocamos todos os clientes dentro da ferramenta. Okay. Então, você tinha que planejar todos os clientes. E lembra que a equipe que é de uma vendas, grande novidade, exatamente, né? Uma meta por cliente e tática por cliente. Exatamente. Tá. Você tem a curva ABC. Eu faço a minha meta naqueles 20, 80 e os outros você acaba visitando, mas de uma maneira mais superficial. Sim. Quando você faz isso na ferramenta, isso te dá um desafio. Você precisa planejar e executar. Sim. Então, a gente teve o uso, indo à sua pergunta, nós tivemos o uso de toda a equipe de vendas. Só que resultado a gente teve no universo muito pequeno. E quando eu digo resultado se eu vou visitar, o que é que eu vou entender e o que é que eu quero entregar? Eu tenho aqueles meus 20% que me entrega a minha meta mensal e eu tenho os 80% que eu trafego mês sim, mês não, a cada 2 meses. E eu comecei a ter uma pressão para eu executar naqueles clientes também. Sim. Então, esse universo continuou sendo muito baixo. Então, de 20% a 30% da equipe conseguia planejar, conseguia visitar, conseguia trazer a venda. Mas o grande universo de 70%, aproximadamente, tiveram bastante dificuldade. Eu evitava fazer um planejamento mais robusto, quando ia visitar não era da maneira que deveria. Então, isso traz algumas demandas internas para a gente retreinar a equipe, a gente comunicar muito bem. Então, isso traz alguns desafios. Tá. Então, quer dizer, você está me falando do teu 20, 80... Tá. É interessante porque, na prática, a gente tem sempre essas dificuldades comportamentais que fazem com que um grupo pequeno de vendedores carregue o piano e a gente mantém uma equipe mais extensa, sempre na esperança de que eles vão estar trazendo. Mas se a gente botar na ponta do lápis, a gente precisa fazer uma ação muito forte para fazer essa reversão. Bom, vamos pensar um pouco mais para frente sobre isso, sobre como é que a gente amplia, né, esse número de vendedores engajados aí com a estratégia. Te perguntar, Alexandre, como é que foi o teu perrengue? O que você trouxe aqui para a gente de desafio de rolo, não é, que você teve que vencer para alcançar a meta, alcançar o objetivo? Enquanto eu estava ouvindo o André falar,
É engraçado, porque a gente em vendas, o que mais tem é perrengue, né? Então, e quase 20 anos aí na rua é muito perrengue. Sim. Mas eu acho que nesse momento eu tenho passado aí por um desafio bastante grande de transformação digital para vendas. E aqui eu acho que tem algumas histórias já interessantes, muito mais recentes, né? Não são perrengues ainda muito grandes, como um projeto como esse, né, André? Mas são perrengues aí do dia a dia. Então, recentemente, eu puxei o meu time e falei, pô, galera, a gente está indo bem, a gente está vendendo, está atingindo o resultado, mas como que a gente conecta mais com o digital? Como que a gente conecta mais com o que está acontecendo hoje em dia? E aí foi como se eu tivesse aberto a porteira para a galera começar a trazer muita ideia, né? Tá. Então, pô, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí começou. E aí, agora uns 3, 4 meses atrás, íamos ter uma visita internacional e a gente falou, cara, vamos já fazer vamos implementar isso na loja, né? Tá. E aí o meu time falou, cara, a gente tem uma execução aqui que a gente vai colocar uma Alexa no meio da loja, interagindo com os consumidores, porque era um momento em que a gente tinha feito uma ação com o consumidor, uma promoção. Tá. E o grande desafio que eu tenho hoje na categoria é como que a gente faz um produto comunicar com o nosso consumidor. Porque, às vezes, no ponto de venda que eu estava tratando nesse momento, era um supermercado. Sim. Ele é estático dentro... O meu produto está estático, está na gôndola. Como que eu puxo isso? Como que eu faço a atração? Como que eu chamo a atenção do meu consumidor? Então, o pessoal falou, pô, a gente está com uma promoção super legal. Quem sabe a gente coloca uma Alexa aqui. E aí, a gente treina ela. Então, eles fizeram todo o setup dela. Você fazia uma pergunta e ela fazia todo o store selling da promoção. Então, puta, foi muito legal. O treinamento lá funcionou super bacana. Chegou na hora, puta, cai o Wi-Fi. E aí ela fica lá. E aí? Não tô sem a resposta, né? Então, esse foi um. E aí, dentro disso, a gente encontrou um parceiro com uma solução, com um robô, né? Que a gente pode fazer a configuração dele em que, através de algumas perguntas ou através de um assessment que ele faz com o consumidor, ele consegue transitar dentro da loja e explicar, por exemplo, a categoria. Então, a gente colocou numa loja, numa rede super importante em Curitiba. Os clientes chegavam, faziam ali o contato, né? Essa seria a experiência e ele deveria transitar dentro da loja, né? Pô, quando a gente fez isso no ambiente de teste, eu fui lá testar, funcionou muito bem. Quando a gente fala, pô, vamos colocar isso para rodar, começa um alvoroço dentro da loja, as pessoas ficam interessadas, não deu muito certo. Então, a gente teve que partir para um outro modelo dele ficar estático num ambiente e aí sim ter uma interação com o consumidor. Então, é super bacana esse momento de fazer essa conexão do digital, né, do metaverso e de todas essas possibilidades que a gente tem. E aí tem outros casos agora falando também do que o André trouxe, né, de como que a gente está trazendo o digital para a área de vendas, mas a tecnologia ela também precisa que a gente se adapte, que a gente se reinvente e principalmente que a gente esteja aberto para esse tipo de mudança, né? Então, o desenho foi muito legal. Chegou na hora da prática, puta, o robô já não anda dentro da loja como deveria andar, os clientes já não estavam com a paciência para fazer a interação que a gente imaginou que tinha. Então, pô, vamos para o plano B, que é deixar ele estático no momento, e aí a gente faz essa ativação de um modelo diferente. Então, foi um perrengue não muito grande, como um projeto como esse, mas foi muito bacana ver o time já pensando em como que a gente conecta mais nesse ambiente, né? Então, pô, daí abriu a porteira, como eu falei para você. Hoje a gente tem alguns influencers ajudando nas campanhas, as próprias redes estão usando a ferramenta de CRM deles muito forte para nos ajudar. E aí dessa aí já surgiram outras experiências em que a gente colocou numa loja uma câmera 360 graus para fazer uma ativação também com o cliente, mas pô, tivemos que modelar boa parte da loja para conseguir ter espaço. Então, são perrengues da tecnologia que estão chegando para a gente desbravar. É bacana a tua história porque, no final do dia, é claro que a gente precisa criar algumas inovações regularmente para se manter relevante. Então, não diria nem para você ter um mega crescimento. Acho que apenas para se manter relevante, você de fato precisa trazer
mais energia para esse processo todo de comunicação. Mas eu queria aprofundar um subtema aí contigo que você está colocando, que diz respeito a essa relação entre o varejo e você, indústria, e como é que você vê, porque eu entendo que a tecnologia ela é carente, demandante da cooperação entre vocês dois. Quer dizer, para você ter o que falar ou você ter alguma ação associada no ponto de venda, não é toda a loja que você vai colocar. Você tem que escolher que lojas são, em que loja, o que tem de mix naquela loja, e assim você vai, e assim por diante, né? Você tem situações específicas que variam de loja em loja. E para isso você precisa ter a contribuição. Como é que o varejo está vendo a transformação digital? E o que acontece na prática hoje relacionado a você, indústria? Como é que está isso? É um super ponto, porque eu acho que o desafio está dos dois lados, né? Tanto para a indústria quanto para o varejo, principalmente ambos estão porque... preocupadíssimos. Claro, né? E principalmente porque a gente acaba falando de pessoas. E a primeira reação das pessoas ou do time de vendas é quando tem uma mudança dessa, um sistema ou uma inteligência por trás, será que vai dar certo? Até que ponto o meu emprego está em jogo num momento como esse? E o que eu tenho percebido e dividido não só com o varejo, mas também com os times de venda, é que eu acho que neste primeiro momento, e eu acredito muito que no futuro, não tem a substituição do papel humano, mas tem uma mudança do papel humano sobre esse processo. Porque hoje o processo de digitalização, o processo... ele é muito simples, é um sistema, é binário, né? Então, você tem um input, você tem um output, ele processa dentro daquelas informações e ele te gera um modelo de negócio, uma sugestão de negócio. Mas para isso acontecer de fato, você tem que ter as pessoas. Você tem que ter o vendedor, você tem que ter o comprador, você tem que ter a relação comercial. Eu acho que o processo hoje de transformação digital... ele vai fazer com que a gente ganhe tempo para algumas coisas que antes ficavam muito tempo debatendo, né? Então, se eu comprar mais 10, você me dá mais um prazo. Se eu comprar mais 5, você me dá mais um desconto. Isso a tecnologia pode nos ajudar muito, porque ela consegue offsetar alguns parâmetros e criar alguns modelos de negócio. Mas, é o que você falou, a jornada do consumidor dentro da loja, a importância da categoria, a relevância do que como indústria a gente pode oferecer para o varejo, isso ainda não está capturado dentro de um modelo de inteligência artificial ou de um modelo de transformação digital. E aí que o papel da indústria com seu time de vendas é fazer realmente essa transformação. Então, hoje, eu fiz uma mudança recente de posição. Eu atendi as lojas, as grandes redes de Key Account, estou passando a atender o pequeno varejo. E a gente está implementando um modelo de digital, certo? E hoje a grande percepção que a gente está vendo o digital está endereçando vários temas para a gente, muito bacana. Mas eu preciso da força de vendas para ir lá executar e gerar o sellout para que ele trabalhe. Então, eu acho que a grande magia desse processo vai ser o trabalho em equipe entre hoje o nosso time de vendas, a área comercial, a indústria, o varejo e o suporte do digital para tirar a burocracia, tirar processos. Imagina, a gente falava alguns anos atrás, digitar o pedido, né? Sim. Para que eu preciso digitar o pedido se hoje eu tenho uma plataforma que pode me ajudar? Sim. Mas não é qualquer pedido. Então, acho que aqui a gente tem um ganho que pode escalar e ser muito vantajoso para ambos os lados. Tá? Legal. Eu tenho uma visão complementar à tua. Eu também vejo que, no caso do digital, muitas pessoas falam vai substituir ou vai ser independente. E eu não consigo enxergar isso em critério nenhum. A gente vinha conversando sobre outro tipo de negócio e falando sobre a importância do digital, que ajuda em pavimentar a comunicação, é um pouco diferente do que você colocou no teu negócio, mas a importância do vendedor de ativar a venda no business to business, né? de alto valor agregado. Então, simplesmente não dá para trabalhar
só com um ou só com o outro. Nenhum dos dois está funcionando mais sozinho. A gente tem uma perspectiva de que é a conexão entre os dois mundos que vai fazer isso aí acontecer. E assim, dentro dessa visão, eu enxergo, e até para a gente continuar em seguida, um grande desafio no caso de bens de consumo do mix. Você tem muitos lançamentos que tem uma dificuldade tremenda de aquisição pelo varejo, e quando o consumidor está em busca de um mix diferenciado, ele está em busca de experimentação, ele está em busca de avanço na curva de consumo dele, e abandono de algumas linhas também, que na prática já estão em decadência e que você está fazendo os lançamentos. Mas essa cooperação de se juntar para gerar mais margem, de se juntar para gerar mais inovação que vai perpetuar as marcas, parece que ainda tem uma dificuldade nessa integração, não é isso? Sim. Só adicionando a esse tema, que eu acho que você trouxe alguns análises do que a área de vendas inova, pelas oportunidades que a gente acaba tendo, e a gente tem que acrescentar uma pimenta aí, né? E a pimenta do seguinte, não é só a tecnologia e a ideia, tem que ter o suporte. Então, em que sentido eu estou falando isso? A gente ainda não tem, que aí a gente fala um pouco da área médica. Na área médica, porque ainda não evoluiu no Brasil ou em alguns outros países ao nível que deveria, porque o 5G ainda não está bem estabelecido. Para essa ideia que vocês tiveram ser executada lá com a Alexa ou com o robô, o 5G é essencial, mas um 5G bem estruturado, porque senão vai ter queda do Wi-Fi e essa situação não vai acontecer. A outra situação que a gente vive linka um pouco na perspectiva que eu acredito no desenvolvimento da equipe com a questão tecnológica, ela entra na perspectiva do seguinte, eu tenho que ter ideias que elas sejam colaborativas. Não adianta eu ter uma ideia, olha a riqueza dos temas que nós estamos trazendo aqui, no sentido, a marketing ele vai sempre trazer empresas inovadoras o in and out. Eu vou lançar produtos que tem que agregar, a ideia principal é agregar valor. Alguns não vão funcionar, mas alguns vão ser agregados. Só que se eu quero uma ferramenta que faça o pedido de maneira estruturada, porque a inteligência artificial dá essa condição, mas ela dá a condição baseado no histórico de vendas, no produto que acabou de ser lançado, como é que ela vai funcionar. Então você tem que ter ajuda da equipe, tem que ser, das equipes, a indústria e o varejo, para que possa criar um algoritmo que diga o seguinte, ele vai ter esse giro e se realmente não acontecer, como é que eu suporto esse movimento? Então, você pega hoje, se você me permite, dentro desse exemplo, você pega hoje varejos que estão super evoluídos na parte de automação. A grande rede de Curitiba que está evoluindo, trazendo, ou de Curitiba do Paraná que está trazendo essa inovação, tem outra no Nordeste muito forte, tem outras private equity que estão investindo em tecnologia. Qual é o grande desafio dessas empresas? É porque tecnologia e evolução, ela vai ter, no primeiro momento, mais erros do que acertos. Só que vai dar uma condição de posicionamento dessas redes lá na frente de estar performando de uma maneira mais avançada. Como é que a indústria como é que ela pode ajudar? Suportando essas iniciativas. O varejo precisa disso. O consumidor, você para pensar, eu fui fazer as compras há poucos dias numa determinada loja que tinha o self-checkout. Só que o self-checkout só funcionava se tivesse um funcionário lá para liberar algumas coisas que o self-checkout não lia. Esse movimento, ele deixa de ser tecnológico. Sim. E aí, onde é que está a oportunidade que a gente tem? Como é que a gente pode entender a dinâmica que nós estamos vivenciando hoje na América Latina? Não é só... Talvez o México esteja um pouco mais adiantado pela proximidade dos Estados Unidos, mas quando a gente olha a América do Sul, em vários países, andando por vários países, você vai fazer um benchmark, é o grande desafio. Essa ferramenta, ela realmente vai trazer retorno de curto prazo? A grande maioria não. Mas eu posso parar de evoluir? Não. Como é que isso vai funcionar? De maneira colaborativa. Então, você olha não só colaborativo na ativação do JBP, mas ativo em todas as áreas. Você pegar o JBP e estruturar a tecnologia, a área tecnológica do varejo, do distribuidor, do canal indireto ou direto, junto com a indústria. O que é que a gente pode pensar em conjunto? Então, agregando esses pontos que vocês trouxeram tão ricos, se não acontecer e a equipe não estiver preparada para fazer esse link, quem tem o primeiro contato é quem está lá no dia a dia. Sim. Como é que a gente pode fazer isso? Né? Só adicionando. Mas fazendo a conexão com o que você perguntou, e eu achei super... importante esse gancho que você trouxe, né, André?
a tecnologia e o que a gente tem hoje ajuda muito a gente a ver o que aconteceu, a analisar melhor, né? E esse é o papel do vendedor, de ajudar o futuro, que ainda não tem dentro de um sistema para nenhuma parametrização. Então, eu acho que isso deveria ou deve dar uma tranquilidade para o time de vendas, que não existe hoje uma possibilidade de substituição. E quando você traz o tema de inovação, eu trabalho hoje numa categoria que ela é movida à inovação e ela é uma movida muito por impulso. Então, realmente, inovação é algo que ajuda muito a gente. E enquanto você fez a pergunta, eu fiquei refletindo. Eu falei, putz, como é que será que era trabalhar em uma inovação na década de 90, de 80, onde eu só tinha, por exemplo, a televisão, né? Então, eu acho que a pergunta que eu fiz foi o inverso, né? Como era antes, porque hoje eu vejo um sistema muito mais conectado. Então, você tem as mídias sociais, você tem os influenciadores, você tem uma plataforma de e-commerce, você tem uma plataforma de CRM estruturado dentro das grandes redes, ou até mesmo o pequeno varejo, hoje ele já consegue usar sistemas de marketplace, em que ele consegue dar uma visibilidade muito boa. E para a gente... Puta, isso tem sido uma vantagem absurda, porque imagina que antes eu tinha o meu produto estático dentro da loja e agora eu consigo fazer isso, capturar a atenção de possíveis compradores, possíveis consumidores em vários momentos ao longo da jornada dele. Então, eu consigo ser muito mais efetivo. Se eu estou lançando um produto linkado com uma certa idade ou um perfil de consumo, eu posso, através das plataformas e da inteligência que tem por trás do digital, sim, achar mais consumidores que eu consiga impactar nessa metodologia. Por outro lado, se eu tiver um outro perfil, eu também consigo. Então, para mim, a mágica é muito grande e é um movimento e uma combinação muito, muito bonita que está acontecendo. Tá? E eu tenho percebido que a gente está conseguindo alavancar cada vez mais. O grande desafio continua sendo a concorrência, porque também tem outros players, tem outras indústrias que também estão fazendo muito bem. Sim. Então, eu acho que aqui é, como a gente fala, né, botar a bola no campo, jogar e ser mais eficiente cada vez mais para que a gente consiga estabelecer e superar os desafios. Né? Legal, legal. André, conta pra gente um pouquinho de uma história que você tenha de ter mirado em alguma coisa para ter sucesso e acabou, em função das circunstâncias, de uma coisa inesperada, você ter acertado uma outra coisa com sucesso também. Então, na prática, a pergunta é como é que a gente se adapta nesse mundo que não para de mudar, adapta ao um processo tático que a gente tenha definido. E o que define isso? Como é que a gente navega melhor nesse ambiente de mudança constante e ajuste tático? Acho que o que você está trazendo agora de pergunta, ele me dá uma perspectiva de... Tenho falado muito com o time, não é novo isso, mas a gente fala muito sobre o mundo VUCA, né? Então, a gente olha nessa questão de todo esse desafio que a gente tem no mundo VUCA, e quando eu estava começando a me adaptar ao mundo VUCA, veio o mundo BUNny. Então, você vê toda a questão de volatilidade, você vê todas outras perspectivas dentro desse ciclo. Então, a certeza que a gente tem é que tudo vai estar mudando. E muitas vezes você desenha, faz um planejamento, e esse planejamento no meio do caminho tem que ser revisado para um outro lado, para as coisas poderem fluir. Há alguns anos atrás, eu estava liderando uma área de go-to-market numa determinada empresa, e o desafio que nós tínhamos era como a gente conseguir mensurar e medir o que estava sendo executado na ponta. Isso eu estou falando há 10, 12 anos atrás, e que hoje a gente discute a mesma coisa. A gente discute como fazer a medição de uma maneira mais estruturada, mais eficiente e eficaz, como a gente traz esse aspecto. E aí, nesse ciclo de informação, eu fui buscar alguns dados e a gente foi fazer um benchmark, eu liderando esse projeto, um benchmark na Rússia, que era referência em execução de ponto de venda. Então, eles tinham um padrão muito forte. Então, eu levei para lá uma discussão, a gente começou a discutir com o time lá da Rússia, eles são muito estruturados mentalmente. E dentro dessa estrutura, eu levei um pacotão, muitas vezes com a experiência. A experiência ela é a melhor coisa e a pior coisa para a gente, né? É a melhor coisa porque você viveu e sabe em grande parte do que vai dar certo, e é terrível porque você dificulta reaprender. E esse foi o desafio que eu tive lá. Então, a gente conversando com a liderança lá, e eles trazendo para a gente, olha, eu preciso medir isso aqui no ponto de venda. Como é que vocês fazem para medir isso? E eram uns 20 indicadores de performance.
E aí eles chegaram para mim e disseram assim, ó, a gente mede 5. A gente mede 5 indicadores de performance. E eu estava desenhando para 20. Eu disse, não posso voltar dizendo que eu vou medir 5. Tem que ser os 20. Ele fez, então não vai dar certo. E era uma conversa, assim, muito pragmática. E foi uma coisa assim, eu esperava que ele dissesse, não, vamos ver como é que eu posso te ajudar. Não, ele disse, não vai dar certo. E a gente começou a fazer essa construção e criar uma ferramenta, e eu comecei a estruturar minha cabeça desaprendendo e como eu ia voltar para o Brasil e dizer, pessoal, não dá 20, dá 5. E lembra que esses indicadores de performance são indicadores, boa parte de vendas, mas que vai dar informação para marketing, vai dar informação para supply, vai dar informação para todas as áreas, para trade marketing, para a gente poder estar seguindo. Então, a gente voltou e entrou nessa briga. O sponsor do projeto a gente conversou bastante, disse, não, vamos reduzir. Vamos reduzir essa ferramenta para as coisas poderem fluir, como a gente vai montar. Só que lá eles faziam no Excel. E eu perguntei, mas, caramba, no Excel, vocês podem fazer isso aqui numa ferramenta, desenhar tão simples? Eles podem, mas a gente não quer. A gente quer no Excel que está dando certo. Eu disse, não, vamos fazer na ferramenta, né? Nós somos mais evoluídos, a gente consegue fazer esse movimento acontecer. Então, foi um grande desafio com a área de TI, que foi super parceira. Então, desenvolvemos também com a empresa externa qual era essa ferramenta, fizemos um piloto perfeito, fomos testar no ponto de venda. Então, a gente fazer as medições de frentes de SKUs, como nós estávamos, e que se dava um share of shelf, que era super importante, quanto a gente tinha de participação, preço, coisas que, em tese, eram básicas para a gente. Sim. E aí a gente foi fazendo, começou a fazer essa pesquisa. Era uma pesquisa que durava 10 minutos para a gente. Só que a gente só fazia aquilo, a gente estava no projeto, né? A gente só fazia. Eu não ia lá no estoque do cara, eu não ia fazer negociação, eu não estava na antessala esperando para fazer negociação. Eu era de vendas, mas eu estava olhando o projeto. Então, a gente chegou e fez todo esse desenho maravilhoso. O resultado na cabeça da gente era sensacional. Quando a gente chegou e foi implementar, foi fazer a execução, a equipe demorava 2 horas. 3 horas. Então, a equipe que tinha que fazer 10 visitas no dia dizia, não estou conseguindo fazer visita porque eu só consigo fazer 1, 2 visitas, que eu fico só nessa ferramenta, olhando para esse dado. Eu não consigo ter... A ferramenta, para dar certo, você precisa ter a pesquisa, mas qual é o output disso? Qual é a informação que vai dar para a equipe? Porque senão a equipe começa a dizer, isso não serve para mim, não está me dizendo nada esse movimento. Então, tudo isso faz parte de uma análise de projeto que precisa ser entendido. Então, no primeiro momento foi um impacto muito grande. Eu olhei para aquele projeto, o grupo, e disse, isso aqui vai ser um sucesso absoluto. Tinha certeza que, caramba, isso aqui vai ser digno de prêmio. E foi um grande desafio para a gente poder trazer o retorno através dessa ferramenta. A gente teve que revisitar. Primeiro dizer assim, isso aqui tem que ter uma gestão à vista. O que eu faço de leitura, como é que eu demonstro essa leitura, como é que as outras áreas estão vendo o que está sendo feito de pesquisa, qual é o resultado, e com base nisso, qual é a estratégia que eu vou estar utilizando depois. Então, o que a gente tinha de resposta, imaginou que 3, 6 meses nós estaríamos rodando, isso demorou 1 ano para poder fazer sentido. Normal. E depois trouxe como referência. Então, isso também trouxe ensinamentos, não só para mim, para todo o grupo, de não minimizar desafios, né? As barreiras, elas vão vir. Quais são? Como é que eu antevejo? Você não vai conseguir antever todas, mas isso traz alguns conhecimentos aí para a gente. E aí trouxe também outro. Para a gente poder fazer o negócio acontecer com sucesso, a gente tem que educar os times de vendas. Você tem que mostrar o porquê dele estar fazendo, qual é o propósito final dessa leitura de ferramenta. Porque muitas vezes ele pode dizer, não vou fazer isso aqui vai se acabar. Mas não vai, a evolução vai acontecer. Estava comentando com vocês, assim, lá no início, Sim. A gente anotava pedido. Depois a gente pegava o pedido e mandava. Depois era o fax. Depois, eu sou bastante antigo, né? Então a gente vai lá e começou a ligar para a empresa para dizer o pedido, já era uma evolução absurda. Veio o handheld para a gente poder colocar os pedidos. As evoluções virão. Como é que eu me adapto antes do que o meu concorrente? O meu concorrente eu posso estar vendo, eu quero crescer profissionalmente, o meu concorrente pode ser o Alexandre. Eu não estou falando de concorrência de luta, de briga, mas uma concorrência de eu quero crescer e evoluir para qual cadeira. Se ele está evoluindo mais rápido do que eu, naturalmente ele merece mais do que eu. Esse movimento é um movimento que a gente precisa educar as equipes e é o desafio que a gente tem. Legal. Eu acho que quando você coloca essa coisa da transição, da transformação que vai pedindo novos... O que passa na minha cabeça é um mindset, aquela história, né? Do mindset de crescimento, mindset cristalizado, um mindset fixo.
E aí a gente tem essa jornada hoje, onde o mindset fixo ele começa a atrapalhar a operação, a gestão é muito difícil. Você tem ainda gestores de nível intermediário com um mindset fixo, que entendem que aquilo que foi feito no passado continua funcionando. Às vezes o que estava na pandemia já não funciona mais, né? Não é nem no passado, é coisa de 1 ano atrás já não funciona mais. Houve alguns mercados onde teve uma transição forte aí no processo, e aí vem esse desafio, né, de como apoiar essas pessoas para eles fazerem mais do que uma mudança comportamental, me ocorre aqui, a mudança de mindset. Então, quero fazer uma pergunta para você, Alexandre, sobre a pandemia. Como é que foi? Se você tem alguma história interessante, porque houve uma mudança comportamental das crianças, adolescentes, a turma ficando em casa, e dentro da categoria que você trabalha, você tem um impacto, deve ter tido um impacto muito forte. A gente teve pessoal de vinhos aqui, da Moët Chandon, já num outro episódio, e foi uma coisa inesperada, né? Para ele, teve uma queda gigante, depois teve uma recuperação assombrosa, e voou, e depois agora está voltando em grande parte ao comportamento. Como é que foi isso para você? E como é que isso pode se casar num debate aí, dentro da questão do digital? Como é que você vê o digital e a adequação dessa geração de demanda? Sim. Como você falou, né, Marcelo? Acho que todo mundo foi pego de surpresa com a pandemia. Fez com que a gente tivesse que acelerar alguns anos em alguns processos que a gente não estava esperando, né? Então, eu lidero um time de vendas muito grande em que a gente trabalha e faz as coisas acontecerem lá no ponto de venda, né? Então, eu tenho uma rotina muito grande com os meus times de ponto de venda mesmo. O varejo, as negociações, elas ocorrem lá muito presencial porque a execução é um fator muito grande de sucesso. E aí, quando você chega na pandemia e você fala, bom, o primeiro ponto é cuidar das pessoas. Então, a gente começa a cuidar do time, garantir que está todo mundo trabalhando com segurança. E aí começam também rapidamente a surgir outras plataformas de comunicação. Então, a gente tinha, às vezes, um grupo de comunicação, depois você já vem com vídeo, e aí você já vem com uma outra plataforma. Então, acho que surgiram também muita tecnologia que veio para suportar isso, e que hoje facilita muito o nosso movimento, né? A gente falou há pouco, eu estava durante a pandemia responsável por 3 estados do Sul. E esse contato com os meus principais clientes era super difícil, porque imagina, eu morava em Porto Alegre, tinha que ir a Florianópolis, Curitiba, Londrina. Quando vem uma ferramenta em que começa a conectar isso virtualmente, eu consegui ao longo do dia ter 2, 3, 4 reuniões com os clientes chaves que eu não poderia ter isso em 1 semana ou em 2 semanas. Então, acho que esse é um ponto que veio para ajudar e que vai ficar. E aí, quando você pergunta do ponto de vista mais comportamental, e eu estava ouvindo você falar, né, de mindset fixo, eu acho que esse é o grande desafio e a grande captura que algumas pessoas estão fazendo, e está fazendo uma mudança muito rápida, né? Hoje, a capacidade que a gente tem que ter como profissional, não só de vendas, mas de todas as áreas, é de uma adaptação muito rápida, né? Como o André falou do momento Bunny, né? Então, eu fui um pai de pandemia. Meu menino nasceu na pandemia. Cara, meu momento e minha interação com ele foi muito diferente com aquilo que o meu pai teve comigo. E eu acompanhando ele, hoje eu falo, cara, mas como é que eu cheguei aos 41 anos bem? Porque o moleque é muito rápido, ele absorve as coisas, ele já sai fazendo, ele já pega um celular e um tablet e já consegue fazer muitas coisas que eu falo, cara, 2 anos e 8 meses, com 10 anos vai ser uma criança totalmente diferente do que eu fui, né? Então, e aí eu acho que o grande desafio vai ser para os líderes também como que eles se adaptam. Então, hoje, eu vi você fazendo a pergunta para o André, o que você acha que não deu certo, né? E como que você muda? Hoje eu tenho uma capacidade, ou eu preciso ter uma capacidade de adaptação muito grande.
Porque eu acho que no passado a liderança poderia se dar o direito de dizer, pô, vamos por aqui, vamos com esse caminho, vamos olhar isso. E o processo, se não fosse retroalimentado, tinha grande chance de dar certo. Hoje em dia, você tem uma retroalimentação muito maior. Então, o meu modelo de negócio, muitas vezes, ele varia 2, 3 vezes por ano. Um modelo de reunião que deu certo no início da pandemia, hoje não dá mais certo. Um modelo de cadência, de KPI, de controle, não dá mais certo. A gente estava discutindo antes, né? Será que o modelo de remuneração que a gente tem hoje é o modelo de remuneração que a gente vai ter que ter no futuro? Então, acho que essa capacidade de ter a mente aberta, né, para receber esses inputs do que está vindo do mercado e do ambiente, você parar, sentar, estudar, se desenvolver e buscar uma solução para isso. Mas tem que ser rápido, porque não dá mais para você falar assim, não, então, sabe o que é? Eu vou lá, vou buscar um MBA em 2 anos e aí eu volto com a solução. Quando você terminar o MBA, provavelmente aquela solução específica já está ultrapassada. Então, sim, o MBA ele vai te ajudar no teu desenvolvimento, mas a cabeça aberta para buscar com pares, com outros profissionais, essa relação, eu vejo a indústria também muito mais colaborativa, né? Você tem o competidor, como a gente falou, mas você tem uma indústria colaborativa trocando boas práticas e todo mundo buscando realmente a melhoria. Então, acho que esse é um caminho que todo profissional, aí, não só de vendas, mas também que está no mercado, precisa estar atento, né? Essa capacidade de adaptação e agilidade para perceber e propor soluções novas, né? Discutir o problema é uma parte legal que dá vários insights, mas transformar isso em ação é o grande desafio que a gente tem nesse movimento, né? Legal, legal. E então, quer dizer, o que você está contando para a gente é transformação digital teve uma aceleração forte, mas as mudanças continuam acontecendo. Com certeza. E o comportamental, o mindset, é o que está ditando, de fato, o resultado. O digital acompanha, mas é um ferramental que não define. Meu desafio hoje é ter a cabeça aberta igual a do meu filho, de 2 anos e 8 meses, para capturar tudo que está vindo do mercado, absorver isso e transformar isso numa prática que seja produtiva para a indústria. Então, acho que é pensar um pouco aí com a cabeça de uma criança que está aberta a receber sempre a influência do meio, se adaptar, selecionar com a maturidade do adulto o que é bom e o que não é, e aí sim ir adiante. Então, acho que esse é o grande desafio que a gente tem, não só agora, mas cada vez mais vai aumentar, né? Legal, legal. André, quando a gente pensa nessa jornada, né, de tentar absorver o máximo de informação, que passa a ser uma coisa impossível de ser absorvida. Não tem como você absorver tanta informação. E a gente recebe hoje a liberação de um chat GPT que trabalha com inteligência artificial e que pode fazer essa síntese do mercado, né? Ele pode, na verdade, ele foi criado para isso, para sintetizar o volume gigante de informação. O Google dá um volume gigante de informação, mas o volume passou a ser tão alto que ele começa a perder relevância em função do volume. A gente não consegue processar. E aí surge uma ferramenta que consegue. Como é que você enxerga no processo de desenvolvimento das equipes de vendas esses novos lançamentos de inteligência artificial? Bom, acho que para mim vai ser a grande quebra de paradigma. Você trouxe informação, a gente estava comentando agora. Tem uma pesquisa há uns anos atrás, isso antes da pandemia, tinha uma pesquisa que tinha feito que uma criança de até 7 anos já tinha recebido mais informações do que o imperador do Egito recebeu em toda... O que demorou mais, recebeu em toda a vida dele. Para poder gerir, para poder administrar o Egito como um todo, que foi um grande império. O que é que isso quer dizer para a gente? A gente precisa entender toda essa dinâmica de mudança. Tem a questão de adaptabilidade, tem a questão de resiliência, mas para mim tem um aspecto que é assim, a gente precisa desenvolver, eu tenho trabalhado isso muito nos times, trabalhado muito em casa, entendendo e trabalhado muito na minha vida. A gente não consegue absorver e depurar tudo que vem de informação. Então, a gente precisa criar os compartimentos. Qual é o compartimento urgente? Então, você tem uma informação dentro da empresa.
uma série de informações. O que é urgente que vai fazer mudar a agulha do meu planejamento e do meu negócio? Então, eu capturo essas informações, eu defino quais são esses indicadores de performance e eu vou olhar aquilo com uma precisão e uma atenção muito maior. O que são importantes? Esses aqui são importantes. Eu olho, talvez com um pouco menos de frequência, porque temos horas limitadas, é uma coisa que não se compra. Em nosso dia, serão 24. Se você trabalhar às 24, você morre. Então, como é que você organiza? Importante. Tem aquelas que são menos importantes e que você pode colocar em segundo plano. Então, ali é a situação, dentro das informações que você recebe, que você vai conseguir dar o direcionamento correto e saber qual é o caminho que vai estar seguindo. Então, se a gente estabelece qual é a nossa estratégia dentro de uma empresa e você diz e comunica de maneira clara para a equipe o que é urgente e não pode ser negociado, o que é importante e você tem que ter uma atenção, mas se você deixar ali do lado, não vai trazer nenhum mal, mas é importante que você olhe, e aquelas que você pode deixar passar e quando tiver um tempo você olhar, isso te acalma como perspectiva. Não tira o nosso desafio como líderes de negócio. Não tira o desafio dos líderes de segunda linha que precisam olhar e comunicar e depurar para as equipes o caminho que tem que seguir. Então, o nosso grande desafio é saber realmente o que é muito urgente para um negócio. Você trouxe o conceito do ChatGPT, que para mim é super importante para as equipes de vendas no futuro. A gente hoje está no embrionário, sabendo como vai estar seguindo, mas isso vai trazer uma perspectiva muito grande e a gente vai precisar se preparar para essa nova mudança que já está aqui. Já está olhando e já está participando das nossas discussões. Então, acho que é o grande desafio que você tem para frente. Legal. Então, estamos começando a encerrar, né, o papo e aí fazer uma última colocação aí para você, Alexandre. Essa coisa da inteligência artificial, você já chegou a mexer nisso? Já teve... Como é que você está vendo isso para o teu mercado especificamente, dentro da transformação digital que você está acompanhando? Como é que você está vendo essa jornada? Eu estou participando de um projeto super importante dentro da organização para esse ano e a gente está começando a construir isso. Então, temos um parceiro que tem nos ajudado nesse movimento, mas é um caminho que, quando você olha a capacidade que esse processo tem de contribuir com o negócio, é muito grande. É muito grande. E você começa a ter um leque de opções para operar muito maior do que o que a gente tinha. E ele acaba trazendo também um movimento que parece um pouco distante, mas ele traz também a volta de alguns processos, de algumas rotinas e de alguns modelos que, para mim, é estranho isso, mas é como a moda, sabe? Algumas coisas são cíclicas, né? Sim. Então, quando você fala de processo de tecnologia, parece que é tudo aberto. Não é tudo aberto. Você tem processo, você tem cadência, você tem metodologia, você tem tudo por trás e que não dá simplesmente para sair e dizer que vai fazendo. Você tem que criar um ambiente para isso. Então, é um super projeto, tem sido super desafiador aí para a gente implementar, mas quando você começa a entrar e ver a capacidade que ele te dá para você, como indústria, né, ter um atendimento melhor, ter uma sinergia melhor e ter um volume de vendas maior, você fala, cara, uau, como é que eu não vivi, como é que eu cheguei aqui sem isso, né? Então, eu acho que esse é um grande ponto. E aí, para complementar, eu acho que dentro desse processo que a gente está vivendo, é muito importante também a gente fazer essa conexão e cuidar das pessoas, né? Porque, como você falou, né? Uma criança de 7 anos, o meu filho de 2 anos e 8 meses, eles são, é outro modelo, mas eles não são as pessoas que estão operando hoje. E hoje nós estamos operando com pessoas que de repente não tiveram todo essa vivência ou essa prática. Então, hoje, dos questionamentos que eu sempre faço, né? A gente tem que treinar, a gente tem que incentivar e tem que vir para cá. Tá bom. Qual é o público que a gente está fazendo? Qual é o público que a gente está treinando? O que a gente espera dele? Como que a gente faz essa conexão com o digital ser muito mais fácil, né? Então, eu dou esse exemplo com uma brincadeira, né, da minha mãe. Minha mãe, super conectada, né? Tem todas as plataformas, mídias sociais, trafega, anda super bem. Só quando dá pau, ela desliga o telefone e me liga. Travou, o que eu faço aqui? Então,
a gente tem que entender isso. Ela tá nessa conexão, ela tá super bem, ela tá indo, fantástico. E tem coisas que ela faz que eu não faço, e temos uma diferença de idade bastante grande. Só que ela ainda tem essa zona ou essa rede de proteção em que ela fala, se der um problema aqui, eu sei que eu vou ligar para ele me ajuda. Provavelmente vai ligar pro neto dela daqui uns dias e ele vai desbravar isso de uma forma muito boa. Então, eu acho que é só não perder essa conexão, que as pessoas que estão hoje no mercado, elas são responsáveis pelo que tem até hoje, e também de fazer essa transição para o futuro. Então, tudo isso é uma conexão super complexa em que os líderes têm que estar prontos para desbravar e colocar aí, como a gente fala, né, o skin in the game, colocar a pele no jogo para fazer essa transição ser o mais suave possível, né? Legal. Bom, quero agradecer a participação de vocês. A gente está chegando ao término aí desse episódio. Acho que foi muito rico, acho que vocês trazem informações diferenciadas e perspectiva, né, desse crescimento. Eu acho que vocês acabaram de falar uma coisa que é muito importante, que a gente tem que estar atento ao nível de maturidade digital das gerações. Tem uma geração intermediária aí que está muito ligada ao Insta, está muito ligada à rede social, que perdeu a capacidade de fazer análise. A gente passou pelo Excel, quem passou, né, por montar planilha, essa coisa toda. Tem uma geração que veio depois que não sabe fazer isso aí. Não sabe montar planilha. Não sabe pensar digitalmente, mas sabe usar a informação de uma forma mais superficial. Eu estou com uma preocupação muito grande nesse aspecto, mas esse é tema de outro episódio. E quero agradecer você que participou, que está ouvindo a gente, que fique preparado aí para o episódio 5, que vai trazer outras informações, outra perspectiva. A gente vai falar também do digital numa pegada também bem ligada aí ao futuro. Tá bom? Obrigado novamente e até breve.